Um tema que está no centro das discussões trabalhistas e econômicas do país é a proposta de emenda constitucional que visa o fim da escala de trabalho 6x1, de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Essa jornada está presente em muitos setores e é alvo de críticas por seus impactos na qualidade de vida dos trabalhadores. Popularmente conhecida como PEC 6x1, a proposta, além de excluir a escala de trabalho de 6x1, propõe a implementação de uma escala 4x3, modelo em que os trabalhadores teriam 4 dias de trabalho seguidos por 3 dias de folga, com garantia de manutenção dos salários nos níveis atuais. O texto da proposta superou o número máximo de assinatura dos deputados na Câmara Federal e ganhou ainda mais força nos últimos dias, especialmente nas redes sociais, gerando debates e discussões sobre a sua viabilidade ou não no Brasil. No programa de hoje, vamos explorar as implicações jurídicas, econômicas e sociais dessa proposta, debater seus benefícios e desafios para a sua implementação. Para isso, contamos com a presença de 2 convidados, o advogado trabalhista, o Dr. Marcelo Ride, que poderá abordar a perspectiva legal e trabalhista, e do economista, Dr. Francisco Souza, que vai nos ajudar a compreender os impactos econômicos dessa mudança e entender os caminhos que ele pode apontar para o futuro do trabalho no nosso país. O programa Ideias em Debate está no ar. Eu já quero começar aqui dando as boas-vindas aos nossos convidados e queria iniciar aqui com o Dr. Marcelo, pedindo para que ele situasse o nosso telespectador, né? A explicação de como é que funciona essa escala de trabalho no nosso país, o que é essa escala 6x1 que está se falando, nesse balanço geral, para que o nosso telespectador pudesse entender a escala de trabalho existente hoje nas relações de trabalho, doutor Marcelo. Atualmente a escala 6x1 é a escala válida, é a escala ordinária mais conhecida para todos os trabalhadores brasileiros. O que seria o 6x1? É aquela escala em que o trabalhador trabalha 6 dias na semana e folga 1 dia. Em regra, a jornada de trabalho natural no Brasil é de 44 horas semanais, comumente conhecida como 8 horas diárias e 4 horas aos sábados. Dependendo da categoria, acontecem situações em que as 4 horas do sábado são trabalhadas 7 horas e 20 minutos, porque todos os 6 dias seriam essas horas e aí daria as 44 horas semanais. Cada categoria tem um regramento diferente e pós a reforma trabalhista de 2017, foi possível fazer um acordo individual com cada trabalhador e isso facilitou para que tivesse esses ajustes de jornada. E aí é possível que seja feito bancos de horas com mais facilidade ou que tenham jornadas diárias com maiores horários para poder compensar certos tipos de folga. Que balanço a gente pode fazer nesse modelo 6x1? Inclusive, um dos pontos da discussão que propõe a PEC é exatamente se ele ainda é sustentável, né, esse modelo, no atual cenário trabalhista e econômico do Brasil. Quais seriam os setores mais impactados com essa mudança? A mudança nessa carga horária, a gente tem que discutir vários pontos, né? A realidade do trabalhador. Nós temos a questão da carga horária, as informações, os dados quanto a estresse, cansaço, saúde física e mental, e que isso impactaria na produtividade, que aí é um grande problema até do Brasil, que em relação, quando se compara com outros países, apresenta, aí são dados históricos, uma produtividade menor, a média geral em alguns setores da economia, essa produtividade do trabalhador e das atividades econômicas. Então, é preciso se levar em consideração, no lado do trabalhador, o que é que poderia ser feito dessa carga horária, que aí muitos, dependendo de onde aqui resida, São Paulo, Rio ou no Piauí, desde o tempo que ele leva para sair de casa até depois retornar e passa por situação de transporte, mobilidade urbana, né? Mas no contexto geral, esse trabalhador não estaria produzindo o que, em uma situação de mais descansado, menos estresse, ele poderia trabalhar mais e produzir mais. Esse é um ponto.
Claro que no contexto dos custos da alteração dessa carga horária, já que a valor pago, salário, contratar mais gente, então tem que se analisar cada ponto para se ver se isso não vai impactar tanto no custo de trabalho, no custo de produção, no preço dos produtos ao consumidor e até inflação. Então é uma discussão bem complexa. Então, Marcelo, como é que o senhor vê na relação de trabalho mesmo, de emprego dentro das empresas, essa mudança de 6x1 para 4x3? Tem um argumento de que o trabalhador ele vai produzir mais, ele teria uma maior produtividade caso tivesse os 3 dias de folga. Como é que a empresa, por outro lado, vai ver esse um dia a mais de folga com a necessidade de ter mais trabalhadores para suprir aquele dia em que a empresa vai estar aberta, mas aqueles trabalhadores que trabalhavam 6 dias, eles vão agora um dia a mais ter essa folga? A empresa vai ter uma dificuldade muito grande de fazer uma escala de trabalho, né? Porque a matemática está aí para poder fazer esse encaixe, né, nessas horas. Certamente vai ter que aumentar a contratação dos intermitentes, mas é provável que aconteça uma informalidade muito grande na contratação de diaristas. É possível ter grande aumento de processos trabalhistas dessa natureza. Não necessariamente o fato de ter um dia a mais de folga vai gerar um descanso que proporcione a concentração daquele funcionário numa produtividade. Essa relação ela não é direta, ela não é uma objetiva, até porque a produtividade do funcionário muitas vezes está com a capacidade dele de descanso e não necessariamente de concentração e não necessariamente com a capacidade de descanso. A PEC, ela abrange toda e qualquer empresa, todo e qualquer setor, ou ela especifica algum setor ou abre margem para que haja, continue o 6x1 também, independentemente da existência do 4.3, ou vai extinguir o 6x1? A PEC extingue os 6x1 e ela não discrimina quais seriam as categorias, o que dificulta muito para cada setor, né? Porque cada setor tem sua particularidade, que hoje já existem vários setores, em vários locais do país, que por meio de convenções ou acordos coletivos, fizeram essas alterações de acordo com as suas necessidades, né, de produção e também a necessidade do funcionário de descansar. Só que a PEC em si, ela, por ser genérica, ela ainda vai sofrer muita alteração, porque é um processo de discussão e cada setor tem sua peculiaridade. Doutor Francisco, e em relação à dignidade da pessoa humana, essa PEC, ela dialoga com esse princípio constitucional, no seu modo de ver? A princípio, com essa ideia, né, e até o doutor Marcelo, os exemplos de outros países que já teriam feito experiências quanto a essa rotina de trabalho diferenciada, a princípio, entendo que estaria nessa linha de que a pessoa teria mais tempo, né? A utilização desse tempo, como o doutor Marcelo colocou, né, pode ser questionada, alguns podem utilizar ou não, mas a ideia é que realmente, na teoria, fosse praticado uma condição de vida melhor. O que é que seria o trabalhador? Teria essa oportunidade de ter um tempo para estar com a família, de descansar, de ter um lazer, de se capacitar. A proposta vai nessa linha aí, né, de pensar nessa qualidade de vida e dentro do contexto, né, dessa dignidade humana. Mas claro que, como eu disse até antes, tem que se pensar, analisar separadamente cada ponto, ver o que é que cada um tem de positivo e de negativo, e no contexto econômico, desde custos, desde a preço de mercado, do que o consumidor vai utilizar com essa mudança, a própria questão de arrecadação de impostos, né, se isso, né, vai gerar inflação. Então, num ponto específico, sendo colocado em prática, eu entendo que, a princípio, traria esse benefício, né, para a rotina, mas tem que se levar em consideração a produção, produtividade e tudo isso que a gente precisa detalhar. Doutor Marcelo, nesse caso, e a gente está falando também da questão das negociações coletivas, porque essa 4x3, ela já tem algumas categorias através de negociações coletivas. Vai se extinguir a jornada 6x1. Então, vai se colocar, através das negociações coletivas, para equilibrar esse interesse de esforço e trazer novamente a escala 6x1?
No caso da PEC, ela já faz ao contrário, ela já faz extinguir e tirar esse poder da convenção coletiva, das negociações de acordo ou convenção... Então, através de negociação coletiva, não vai poder voltar. Não vai, a se porque... fazer. As empresas estão proibidas. Nessa escala, ela não vai ser permitida, mesmo em negociação coletiva. Na forma como a PEC está proposta, a ideia é realmente que nem a convenção coletiva, nem o acordo coletivo possa voltar à escala 6x1. O que é muito complicado, até contextualizando no aspecto internacional. É complicado a gente contextualizar aqui uma alteração legislativa de jornada brasileira comparando com a jornada de França, de Irlanda, comparando com países de primeiro mundo em que a qualidade de vida já é muito alta, né? Sem dúvida, reduzir uma jornada de trabalho de 6x1 para 4x3, trabalhar 4 dias e folgar 3, vai sim melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Por diversos motivos, ele vai ter tempo a mais para fazer uma academia, praticar um esporte, ir para uma consulta médica, descansar, dormir, ir para uma festa, né? Vai movimentar certos setores. Só que precisa saber se o mercado brasileiro está com essa cultura pronta, porque pela necessidade brasileira é possível que esse trabalhador utilize esse tempo para trabalhar em outros locais, para suprir a necessidade de outros locais que vai aparecer, e aí ele termine não descansando, e sim se cansando mais. Então, tem esse aspecto também que foi discutido em vários cenários. É uma situação realmente bastante complexa. E eu queria retomar aqui, doutor Marcelo, até que essa PEC seja aprovada, há um longo caminho, é claro, a percorrer, muitos debates vão ser realizados ainda no âmbito do Congresso. Quais são os principais desafios jurídicos para a sua implementação? O principal desafio jurídico visualizado é justamente a composição de um quadro de horários de funcionário. Além disso, é possível que venha aumentar a informalidade dos diaristas, aqueles famosos trabalhadores fixos que ficariam toda semana trabalhando para cobrir essa jornada que estaria em aberto nessa escala e talvez não tenham essa carteira assinada. Porque, embora na reforma trabalhista tenha criado o intermitente, mas ainda é de muito desconhecimento de muito empreendedor a forma de contratação do intermitente, que seria aquele diarista formalizado. Agora, com a redução dessa carga horária proposta pela PEC, que passaria de 6 dias de trabalho e um dia de descanso para 4 de trabalho por 3 de descanso, como isso impactaria em questões trabalhistas já estabelecidas, relacionadas com horas extras e descanso semanal remunerado? Doutor Campelo, com essa alteração, certamente as empresas vão ter, sobretudo as menores empresas, vão ter dificuldade na contratação de profissionais diaristas, né? Profissionais intermitentes para poder cobrir essa jornada. É muito comum que aconteça já em muitos mercados a famosa dobra. Então, existe uma tendência que, se alterar essa escala, vai aumentar a quantidade de horas extra realizadas, seja dentro da mesma jornada ou seja no dia de folga do trabalhador. Com isso, esse excesso de horas extras, ele vai ter um reflexo trabalhista, que seria um reflexo de cobrança de horas extras, tanto judicialmente como também os impactos dele seria reflexo em FGTS, em férias, em 13º e até mesmo o dano moral por meio do dano existencial, que seria o excesso de horas extras, que hoje, né, na escala que a gente tem na jornada que a gente tem de 44 horas semanais, o TST, né, as 8 turmas do TST, eles são passíveis de que só haveria o dano existencial a partir de 20% da hora da jornada. E 20% da hora da jornada já seria a prática normal de hoje se fosse reduzido para 36 horas. Então, seriam muitas consequências jurídicas, novidades, novas discussões que teriam que ter no próprio TST para avaliar o que passaria a ser a referência de dano existencial. Por que depois de uma PEC mudou o entendimento sobre um dano existencial, por exemplo? Sem falar no custo financeiro para a empresa de ter que pagar horas extras com adicionais de 50% ou 100% se for nos finais de semana e feriados. Doutor Francisco, quais seriam, na opinião do senhor, os impactos econômicos diretos e indiretos da extinção da escala 6x1 no mercado de trabalho brasileiro e a implantação desse modelo 4x3? É possível afirmar que mais empregos serão gerados ou o efeito poderá ser o contrário? Conforme o doutor Marcelo já colocou, a partir do momento que você pensando numa redução de uma carga horária e aquela atividade econômica precisa manter suas portas abertas,
ela precisa ter gente trabalhando. Ou ele vai pagar hora extra, ou ele vai contratar mais pessoas. Então, como ele falou, dentro da escala aí não faz sentido, a pessoa vai cobrir ali uma carga de mais 2 dias ou mais 3 dias. Né? Então, vai para a opção intermitente. Né? Então, o primeiro fato é esse. Se vai pagar mais hora extra, é hora extra, tem um custo maior. Isso, naturalmente, paga mais salário e o custo com folha aumenta. Então, esse valor, esse custo operacional, vai repassar para o preço do produto ou o preço do serviço. Só se houver uma compensação tributária, alguma forma de reduzir os custos, os encargos cobrados das empresas. Aí fala em compensação tributária e o governo vai aí cai a arrecadação. Né? Aí você tem um problema de arrecadação. Então é uma conta bem complexa, como eu falei anteriormente, que precisa ser avaliado cada ponto. Do lado do trabalhador, a gente já comentou. Né? A princípio, seguindo a ideia de que é para descansar, que é para ter qualidade de vida, e retornar para o trabalho mais tranquilo, menos estressados, beleza. Seria uma situação ideal. Mas você tem o lado dos custos. Determinadas atividades econômicas, que a gente estava conversando, de entretenimento, de lazer, então elas até ganhariam muito com isso em termos de ter demanda. Mas a indústria, o comércio ou diversas outras que precisam funcionar ali de segunda a sábado ou de segunda a domingo, demandariam dessa questão da necessidade e a forma e o custo de contratar essa mão de obra. Então, precisa se pensar tudo isso, porque se você mexe para um lado, você aumenta o custo. Se você reduz carga tributária, você reduz a arrecadação. Então, diversos setores econômicos, tem a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Indústria, já tem divulgado informações à Federação da Indústria do Rio de Janeiro, dados de que teria um impacto na indústria nacional de mais de 100 bilhões por ano. Então, perda. Isso, e aumento de custo. Aí, dependendo da atividade, pode ter um aumento de 15%, outra de 18%, então varia de atividade para atividade. Determinadas atividades que trabalham de segunda a sexta, então elas já têm ali uma carga horária um pouco menor. Então, existe um conjunto de atividades econômicas, algumas com impacto maior nessa carga horária, algumas com impacto menor, mas esse custo de reduzir esse tempo de trabalho precisa ser reposto de alguma forma. Alguém vai ter que trabalhar, vai contratar, independente, hora extra, como a gente falou, ou intermitente, tem um custo a mais. Cria emprego, cria num formato, a princípio, de essa mão de obra ali que é utilizada por necessidade. Numa situação em que, a princípio, os dados demonstram que a quantidade de pessoas desempregadas tem tido uma redução, aí até pode, independente da qualificação profissional, que é uma demanda grande no Brasil, muitas vezes, no momento, existe demanda por determinados profissionais e não tem esses profissionais no mercado, aí faz com que você, por precisar de profissionais mais qualificados até, você precisa pagar mais. Então, se coloca tudo isso nessa discussão e, como eu disse, são muitos pontos que precisam ser discutidos, não é meramente alterar uma carga horária. Isso impacta custo, impacta carga tributária, impacta preço final dos serviços e produtos. É interessante, eu estava pensando aqui, que provavelmente alguns trabalhadores também não vão querer, por exemplo, aqueles trabalhadores que recebem a comissão sobre vendas. Se ele ficar um dia a mais sem vender dentro da empresa, onde ele tem aquele dia de trabalho, vai ser uma perda para ele significativa, porque já que ele recebe por comissão. Como é que o senhor vê isso aí nessa relação também, doutor? Nesse universo que a gente vem em 2017 para cá, que está tendo tanta adaptação da legislação trabalhista, para poder adequar novidades, sobretudo no pós-reforma, com pejotização, terceirização, eu entendo que o Brasil, se isso passar, se essa PEC realmente passar, nós vamos ter que caminhar para pejotizar mais ainda. Porque, veja só a situação do vendedor, como você falou. Nem o vendedor, que vai ser o fixo, não vai querer perder um dia de venda, e nem o outro vendedor vai querer ser intermitente,
porque não necessariamente ele faz a venda no mesmo tempo, aí ele vai atender para o outro vender, e vai ser muito complicado, porque além disso, muitos profissionais não vão querer ser intermitentes 1 ou 2 dias na semana, porque o valor de uma diária informal é muito superior ao valor de uma diária intermitente formalizada, para o bolso do trabalhador, falando em valores líquidos, né? Então eu vejo que vai ter uma tendência a aumentar a pejotização, aumentar a terceirização como forma de alternativa à PEC. E doutor Francisco, ainda sobre a questão dos impactos econômicos, como é que as pequenas e médias empresas, que têm maior dificuldade de absorver custos extras, poderiam se adaptar a essa mudança? Como é que o senhor vê isso? A princípio, no primeiro momento, a questão das isenções, né, fiscais, tributárias, né, já que existem políticas públicas distintas conforme o tamanho. Né? Existe o MEI, né, o EPP, né, a microempresa. Então, primeiro momento, suporte de determinadas instituições, né, como o SEBRAE e outras instituições que dão esse suporte para atividades empresariais, porque, por si só, está até citando a questão da produtividade, a questão da qualificação da mão de obra, naturalmente teria essas dificuldades e teria que ter toda uma política pública ali dando esse suporte, essa base para que consigam se adaptar e até acrescentando aqui nessa discussão, isso teria que ter aí um período, qualquer mudança, um período de transição para que isso ocorra. Não pode daqui 6 meses, daqui 1 ano, essa discussão vai ser demorada, mas teria que ter, assim como na reforma tributária tem a discussão no período de transição, isso também teria que ter todo um trabalho, não é meramente mudar a legislação tal amanhã, claro, tem uns prazos legais, né, vai citando aqui, já começa a funcionar, né? Teria que ter todo um período de transição, ou até, conforme a atividade econômica, empresa de grande porte, empresa conforme a classificação dela, ter um tempo para ir se enquadrando a essa suposta nova carga horária. O nosso debate, perguntando como, na opinião de vocês, a extinção dessa escala ela pode impactar a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. Ou não vai ter alguma influência, na opinião de vocês, em relação a isso? Doutor Francisco. Acredito que, conforme até já coloquei anteriormente, a questão da produtividade, quando se pega os dados do Brasil, de outros países, né? Então, a gente vê no dia a dia a questão de determinadas profissões que faltam profissionais com aquela formação naquela área. Então, a questão da competição com outros países, essa mudança, né, de carga horária poderá, sim, a princípio, vai ter que, para manter a mesma produtividade, ou você teria que ter aquele mesmo trabalhador produzindo mais em menos tempo. Né? Ou você precisa, que no momento já não é a das melhores do mundo. Né? Ou você teria que, paralelo a isso, ter todo também uma política pública voltada desde a modernização do parque tecnológico, da indústria brasileira, de todos os setores, investimento em ciência e tecnologia, mais ainda, mas o resultado disso não acontece do dia para a noite, é a médio e longo prazo, né, dependendo do que seja essa transformação, para que se tenha essa competição de igual para igual ou em melhores condições do que o que existe em outros países. Então, tem esse impacto também. Aí, doutor Marcelo, eu estava pensando aqui também em relação, por exemplo, aos professores. Porque os estudantes eles têm aula de segunda a sexta, algumas escolas particulares, de segunda a sábado. E os professores, eles também entrariam nessa escala para trabalhar apenas 4 dias por semana? Como é que figuraria isso daí, tendo os estudantes, né, que irem até as escolas de segunda a sábado, por exemplo? Aí, nesse caso, pode ser utilizada a tecnologia em favor do segmento. Assim como na época da pandemia, vai ter se desenvolver a alternativa de gravar o EAD, a aula online, aí os alunos podem... Uma solução seria os alunos ficarem no home office, em casa, né? Ficarem em casa estudando, com as aulas já gravadas, né? O que seria muito ruim para o setor. Por quê? Porque já iria fazer diminuir a geração de emprego, que já foi algo que aconteceu no mercado na pandemia, pós-pandemia, nesse mercado da educação, né, com grandes
empresas aí do ramo de educação, sobretudo educação superior, foi visto aqui, né, várias demissões de professores muito antigos, professores muito qualificados, professores com alto know-how foram substituídos pelo EAD, né? E é um impacto negativo que vai ter no mercado se isso passar. Da mesma forma, aquelas empresas em que o trabalhador ele tem que produzir, vamos dizer, ele tem que produzir 10, tem que fabricar ali 10 equipamentos durante uma semana, durante 6 dias de trabalho. E se ele reduzir para 4 dias de trabalho, ele vai ter que produzir os mesmos 10 equipamentos. Isso não vai gerar um efeito contrário no trabalhador, ao invés de dar uma tranquilidade para ele com um dia de folga a mais, vai dar uma pressão a mais nele, já que ele vai ter que produzir aquilo ali para manter aquela produtividade da empresa? Como é que vocês veem isso daí também? Então, essa questão de manter a produtividade, né, que a gente estava comentando. É manter ou aumentar a produtividade, isso, manter, né? Teoricamente, até dependendo da atividade econômica, aí o que aconteceu já em outros países, aí cada atividade econômica tem suas particularidades. Né? E nesse caso aí que você tem uma produção em escala, né, ou aí você muitas vezes depende da tecnologia, você depende do equipamento que está sendo utilizado. Aquele equipamento não é só ali a utilização da sua força manual e força física e mental. Você depende de equipamentos. Aí entra a questão que eu falei de um parque tecnológico moderno, que aí a máquina vai ter que andar mais rápido, né? Gerar mais rápido ali, soldar, perfurar alguma coisa, colocar um parafuso. Então, tudo isso aí tem nesse contexto da produtividade. Né? Então, para manter a produção, você teria que ter, além do trabalhador desestressado, mais motivado, mais interessado, condições de estrutura física, né, para andar ali para e passo. Como é que você vê isso? Que, por exemplo, em situações de auto-meta, em que o próprio trabalhador define a meta pessoal dele, como vendedores, por exemplo, é possível que aconteça um efeito rebote, um efeito pior. Né? Ele vai ficar preocupado em aumentar aquela produtividade, sendo que não vai ser possível ele fazer mais com menos tempo. Né, justamente pela falta de tecnologia ou pela manutenção das situações de trabalho dele. E aí o que pode acontecer é aumentar os burnout da vida, a ansiedade, depressão, né, esse tipo de angústia do próprio pode afetar sim a saúde do trabalhador. Isso é uma questão que vai ter que ser muito bem discutida e pensada. E aí, doutor Francisco, essa extinção, né, dessa escala 6x1, ela também poderia, no caso, atrair ou afastar investimentos em setores que dependessem de um trabalho contínuo? Precisaria haver uma adequação a uma nova realidade. Inclusive, investimentos em tecnologia, investimentos em algo que traga essa agilidade na produção, já dentro desse contexto de você, como você citou a questão da educação, o uso da EAD. Então, iria ter toda uma transformação nas rotinas de trabalho e buscar-se essa evolução tecnológica de uma forma geral para poder dar suporte ao trabalhador na sua rotina. Essa proposta de PEC, ela se enquadraria dentro daquilo que os economistas colocam como uma intervenção do Estado na economia? Como economista, como é que o senhor vê isso? Se o Estado tem que realmente intervir nesse sentido, ou o senhor é mais daquela tese de que deveria ser o livre mercado e cada empresa que deveria se adaptar às suas especificidades? Como é que o senhor vê isso? Existem momentos, né, em que a sociedade exige, né, independente de quem esteja ali no poder, exige mais presença do Estado e existem momentos que exige menos presença do Estado. Aí nós temos a realidade atual, né, o mundo, como ele se comporta, o Estado estando presente demais, né, intervindo demais em determinadas... Aí cada atividade tem suas particularidades também. Eu entendo que tem que se buscar ali um meio termo onde ele cumpra as suas obrigações. Hoje em dia existem os representantes do povo que estão no Congresso, a princípio um Congresso bem representante de diversos
segmentos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e aí o governo não consegue aprovar, aí ele teria que ter o domínio, né, de todos esses representantes para aprovar tudo que ele quer. Mas a presença do Estado, a mão do Estado na economia, ela tem que ser proporcional ao que lhe compete, porque tudo que houver, tanto liberdade demais, né, só o mercado controlando, ou só o Estado controlando, vai terminar tendo ali, não vai trazer um equilíbrio, né? Vai terminar tendendo muito para um lado ou para outro. O Estado tem que fazer as suas obrigações e, dentro da proporcionalidade, fazer os seus regramentos, né, para as atividades econômicas. Mas aí, para isso, tem os setores econômicos, existe a sociedade que está ali para discutir e evitar qualquer excesso de um lado ou de outro. Doutor Marcelo, o senhor acha que medidas complementares poderão ser necessárias para garantir que a proposta traga benefícios reais, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas? E que medidas seriam essas, na sua opinião? Regulamentação. Acho que o principal aspecto seria regulamentar quais seriam esses limites dessa alteração dessa jornada. Porque cada segmento vai ter uma necessidade diferente. E é importante que a legislação, ao alterar essa jornada, ela tenha a lembrança da diferenciação de trabalhador para empregado. Porque nem todo trabalhador ele vai ser empregado, ele vai ser um seletista. Então, existem situações, por exemplo, de um trabalhador médico, que a gente pode dar um exemplo muito claro. Quantos médicos em todos os hospitais fazem plantões todos os dias do mês, 30 dias do mês, mas eles não fazem como seletistas, eles não têm uma carteira assinada, eles são pejotizados, eles têm uma empresa formalizada e ali eles prestam aquele serviço e são remunerados dessa forma. Então, assim, é preciso que essa legislação faça essas adequações, como outras situações semelhantes aos entregadores deliveries, aos motoboys. O motoboy de comida, muitas vezes ele trabalha os 2 turnos, os 7 dias da semana, porque ele recebe por produtividade. Ele não é empregado, ele é um prestador de serviço autônomo, né? Mesmo que ele seja agregado ali a uma empresa de roupa ou a uma empresa de alimentação, né? Então, são 2 exemplos que eu estou tentando lhe passar para que justamente mostre essa necessidade da regulamentação dessa proposta. Porque simplesmente, como o doutor Francisco falou, simplesmente alterar a Constituição numa proposta tão singular, né, ela não vai trazer benefício direto ao trabalhador, porque a primeiro momento você só fala assim, vamos reduzir a escala, vamos aumentar o descanso. Mas quais são esses impactos, né? O mercado vai suportar essa situação? Essa é uma questão que, de fato, vai precisar ser muito ainda debatida, discutida, os impactos que isso vai trazer para a economia, para as empresas, para a própria sociedade, precisam ser bem analisados. E o nosso programa ele está chegando ao fim, mas eu passo aqui a palavra aos nossos entrevistados, já agradecendo muito a presença e o debate, que vai ainda se estender durante toda a análise dessa PEC, para que vocês possam fazer aí as suas considerações finais. Doutor Francisco. É uma discussão que está iniciando, né, conforme a gente colocou aqui, tem todo o contexto jurídico, tem todo o contexto econômico, que estão aí interrelacionados, e essa participação de cada atividade econômica, particularidade que tem cada uma, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, se vai ser aprovado dessa forma, se vai ter alteração, ou vai apenas buscar uma forma de flexibilizar essas relações de trabalho, visando aí uma melhor qualidade de vida para o trabalhador, né? Não uma mudança, né, nessa escala e a buscar outras formas, considerando toda a vivência, as situações que já se tem no mundo das discussões trabalhistas e buscar um meio termo para que o trabalhador possa ali ter maior qualidade de vida, sem alterar essa carga horária. É uma discussão bem complexa e que vai envolver, né, os estudiosos, os especialistas, os representantes do povo, para que se busque aí, né, chegar a um consenso ou algo que possa, de alguma forma, alterar, se for alterar a situação que temos atual. Mas visando, claro, um contexto de não prejudicar a economia e contribuir para a qualidade de vida das pessoas também, dos trabalhadores. Nesse contexto de melhorar a qualidade de vida do trabalhador, nessa preocupação com a saúde do trabalhador, é importante que o trabalhador, aí representado pelas associações e sindicatos de trabalhadores e também associações e sindicatos patronais,
que eles possam desenvolver estudos, pesquisas entre si, de suas respectivas categorias, sempre discussões, para ver qual seria a jornada mais viável que se adequasse ali àquela realidade do mercado local deles.